Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo lindo. Vamos fazer um estudo que apresenta Jesus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o livro do Apocalipse. O tema de hoje é a restauração do santuário na visão profética do Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e também terremotos e grande saraivada. De acordo com esse versículo, existe um santuário no céu. Mas o que é um santuário? Santuário é a mesma coisa que templo ou igreja. E numa definição melhor, santuário é lugar da habitação de Deus. Lugar onde Deus habita. Esta mensagem do santuário e o santuário em si vem desde o Velho Testamento, da época de Moisés. E nós vamos fazer uma viagem agora para entendermos tudo sobre o santuário. E no final, eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração e você ficará emocionado ao saber que o personagem central do santuário é Jesus Cristo. Esse Jesus que realmente tem feito a diferença em cada estudo aqui do Apocalipse, a resposta. A Bíblia Sagrada vem nos ensinando que quando Deus pediu a Moisés que fizesse o santuário, Moisés não tinha condições de fazer. Em Êxodo 25, versículo 8, Deus diz assim: E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Mas Moisés não tinha como fazer o santuário. E Deus chamou Moisés, levou ao monte, e Hebreus 8, versículo 5 diz: Moisés, faça um santuário conforme o modelo que te mostrei no monte. Em outras palavras, Deus deu uma visão a Moisés, mostrando o santuário celestial, e disse: Moisés, faça um na terra, igualzinho este que eu estou te mostrando aqui no monte. E Moisés começou a fazer o santuário. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador sobre esta construção, sobre esta obra de arte. Não era bem uma obra de arte porque estava além disso, era uma obra divina, a construção do tabernáculo, do santuário. Vamos lá. Aqui, Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Foi Deus quem disse isto. Aqui você tem uma visão geral do santuário. O santuário ficava no deserto, era uma tenda portátil. Eles desmontavam o santuário e quando iam para um outro lugar, lá eles montavam novamente. E estas barraquinhas aqui em volta era o acampamento do povo de Israel. Vamos olhar na nossa tela, num plano maior, e você vai entender melhor sobre como as coisas eram no santuário, está bem? Vamos lá, olho atento, porque isso aqui é muito importante. Aqui, vem comigo. A palavra de Deus diz, Êxodo 25, 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha para cá e veja o santuário. Aqui uma tenda portátil, em volta você vê o acampamento do povo de Israel. O santuário estava dividido em 2 compartimentos, além do pátio. Vamos começar pelo pátio. Olha aqui, você vê o pátio. No pátio tinha 2 objetos. Uma bacia com água. E também um altar de sacrifícios de animais. Entrando no santuário, você vê uma cortina, um grande véu, e aí nós começamos a entrar no santuário. Entrando, nós temos o primeiro compartimento. Olha aqui, o lugar santo. O lugar santo tinha 3 objetos. De um lado, um castiçal, como você pode ver, com 7 lâmpadas. E estas lâmpadas deveriam ficar ligadas continuamente, de dia e de noite. Do outro lado, você pode ver uma mesa com 12 pães. Estes pães eram chamados de pães da proposição. 12 pães feitos da flor da farinha sem fermento. Estavam sobre esta mesa. E o terceiro objeto, ainda no lugar santo, você pode ver aqui, é um outro altar, mas um altar de incenso, que ficava quase que na divisa do lugar santo para o lugar santíssimo. Repetindo, vamos de novo, um castiçal com 7 lâmpadas, uma mesa com 12 pães e um altar de queimar incenso.
Agora vamos para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era dividido do lugar santo por uma grande cortina, um grande véu também. Aqui você vê este véu que dividia o santo do santíssimo. Entrando no lugar santíssimo, você pode ver uma arca, um grande caixote, uma arca de madeira revestida de ouro. Esta é a arca da aliança. A arca da aliança estava no lugar santíssimo. E sobre a arca, em cima da arca, tinha uma tampa. Essa tampa é chamada na Bíblia de propiciatório. O propiciatório, aquela tampa da arca, tinha 2 anjos, 2 querubins. Assim, olha, como você pode ver as minhas mãos. Um curvado para o outro. Olha aqui, 2 querubins sobre o propiciatório. E dentro desta arca tinha 3 objetos. Tinha a vara de Arão que floresceu, a vara de Arão. Tinha também o maná que Deus mandava do céu, o pão dos anjos, o maná. E tinha também, dentro da arca, as 2 tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, como você pode olhar aqui. Estes são os 3 objetos que estavam dentro da arca da aliança. E assim você tem toda a mobília do santuário. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E agora, eu vou explicar a você como funcionava todo o ritual do santuário. É algo incrível como foi que Deus ensinou a Moisés e como funcionava na prática todo o ritual do santuário. Vamos lá para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aqui, vamos pegar a Bíblia e vamos ver como funcionava o ritual do santuário. Aqui está no livro de Levítico. Vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Agora vamos trocar tudo isso em miúdos, para que você possa entender. Vamos aqui para o computador. E aí sim, nós vamos entender claramente o ritual do santuário. Aqui está, você tem o santuário aberto, o lugar santo e aqui o lugar santíssimo. O castiçal com 7 lâmpadas, a mesa com 12 pães e assim por diante. Vamos ver o significado de tudo isso. Esse castiçal com 7 lâmpadas, o número 7, representa as 7 igrejas do Apocalipse. A luz que ficava acesa o tempo todo, ligada o tempo todo, representa Jesus Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo. Aqui você tem uma mesa com 12 pães. Esta mesa com 12 pães. O número 12 representa as 12 tribos de Israel. E o pão em si, sem fermento, representa Jesus, que disse: eu sou o pão da vida. O altar de incenso representa o culto de adoração, representa o louvor, representa as orações que os filhos de Deus fazem, elevam a Deus. Entrando no lugar santíssimo, tem aqui essa cortina, esse véu que separava o santo do santíssimo. Lá você tem a arca da aliança. Você vai entender já já o significado dos objetos do lugar santíssimo. Vamos em frente. Olha aqui, este era o altar de sacrifícios de cordeiros, sacrifícios de animais. Funcionava assim: o pecador cometia um pecado e se arrependia do pecado que cometeu. Então ele pegava um bichinho, um animalzinho sem defeito, um cordeirinho de preferência, colocava as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, confessava os seus pecados e simbolicamente o pecado saía dele e ia para o cordeiro. E como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então o cordeirinho que recebia o pecado simbolicamente morria. O pecador matava o cordeirinho e o homem saía livre. Veja que aparentemente é uma incoerência, é uma injustiça. Porque o homem peca e o cordeiro que morre. Calma, você vai entender tudo isso. Aqui você pode ver a pia, a bacia com água. E esta pia com água
representa o batismo, representa a palavra de Deus e representa também o Espírito Santo. Esta água, esta pia, era usada para lavar as mãos do sacerdote, os pés também, e para lavar a carne do cordeiro. Agora sim, a descrição interna do santuário. Alguma coisa eu já falei, nós vamos repetir para que fique bem claro. Lugar santo, vamos lá? Tinha uma mesa com 12 pães, certo? Tinha um castiçal com 7 lâmpadas e tinha um altar de incenso. E agora você vê, aqui está a mesa com 12 pães. Ainda no lugar santo tinha o castiçal com 7 lâmpadas. Está vendo? E agora você vê o altar de incenso. E agora a descrição interna do santuário, mas falando do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha a arca do concerto. A arca do concerto está aqui. Lembra dos 2 querubins que eu falei? Os 2 anjos em cima do propiciatório? Aqui está a arca da aliança. E dentro da arca havia 3 objetos. O primeiro era o maná. O segundo, a vara de Arão que floresceu. E o terceiro, as 2 tábuas da lei. Observe, o símbolo, a simbologia total do santuário. No pátio, um altar de sacrifícios, representando o sacrifício de Jesus. Olha, símbolo de Cristo que se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus. Efésios 5, versículo 2. A bacia com água no pátio. O que isto quer dizer? Eu já falei, é símbolo do Espírito Santo, mas também simboliza a palavra de Deus e ainda simboliza o batismo. Por falar em batismo, você já é batizado? Batizado nas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Logo, logo, em um dos nossos programas, eu vou falar sobre o batismo. Ainda, no lugar santo, a mesa com 12 pães. Confira, símbolo de Jesus, o pão da vida, o pão que alimenta, o pão que sacia realmente a fome da pessoa. No lugar santo, o castiçal com 7 lâmpadas, lembra? Representa Jesus, a luz do mundo. E o número 7 representa as 7 igrejas do Apocalipse. Continuando, ainda no lugar santo, o altar de incenso representa a oração dos santos, representa também a comunhão, o culto de adoração a Deus. Agora no lugar santo dos santos, a arca do concerto. A arca do concerto sobre o propiciatório era visível a presença de Deus. Era o lugar onde Deus se manifestava, um lugar glorioso, um momento especial, lugar santíssimo, lugar da habitação de Deus. O que representava os objetos que estavam dentro da arca? O maná. O que representava o maná? E a vara de Arão? E as 2 tábuas da lei? Vamos começar falando do maná. O maná representa ou representava a providência de Deus. Deus proverá. Tenha certeza que Deus cuida de nós. E em cada momento da vida, não podemos esquecer, Deus proverá. O maná era a providência de Deus. E ainda, a vara de Arão. O que representa a vara de Arão? Representa que Deus está no controle. É Deus que dirige a nossa vida. Não tenha medo. Confia somente. E ainda, as tábuas da lei. O que quer dizer isso? Representa amor e justiça. Os 10 mandamentos falam de amor e falam de justiça. E o véu? O véu que se rasgou quando Cristo morreu na cruz, o que representa? O véu representa Jesus. Assim como o véu foi rasgado, Jesus também seria partido por nós. Ele morreria por nós. Ele seria dilacerado por nós, como realmente ele foi. Derramou seu sangue e foi partido por nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E agora eu vou te mostrar na nossa tela todos os detalhes, os detalhes finais de todo o ritual do santuário. O significado de tudo você já sabe, mas agora os detalhes que você precisa saber. Vamos lá? Para a nossa tela. A Bíblia Sagrada, falando do santuário, ela fala de uma maneira muito clara de um cordeiro, fala de um sacerdote, fala de um sumo sacerdote, fala também do sangue e, com certeza, fala do plano da salvação de uma forma simbólica. O santuário é a simbologia de todo o plano da salvação. Deus queria ensinar para o povo de Israel o plano da salvação através do ritual do santuário. O cordeiro
Você pode olhar aqui e ver o cordeiro. O cordeiro simboliza Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue derramado pelo cordeiro, quando ele era assassinado, representa o sangue de Jesus que seria derramado. No lugar santo, somente o sacerdote podia entrar. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano. Quando o pecador, arrependido, trazia o cordeirinho, colocava a mão sobre a cabeça dele, confessava os pecados a Deus, simbolicamente, o seu pecado ia para o cordeiro. Isso significa que um dia, Jesus Cristo, olha aqui, olha Jesus Cristo morreria na cruz. E por que Jesus morreu na cruz? Ele nunca pecou. O salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. Isto quer dizer que o meu pecado, que o seu pecado, foi colocado sobre o Cordeiro de Deus, alguém inocente. Eu pequei, você pecou, e os nossos pecados, a nossa culpa, foi colocada sobre Jesus. E Jesus, que não merecia morrer, levou sobre si os nossos pecados. Assim como o cordeirinho morria no lugar do pecador, Cristo Jesus também morreu no lugar de todos nós pecadores. Foi isso que aconteceu. Esta era a mensagem do santuário. Quando Jesus morreu na cruz, olha aqui, quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou, está vendo? O véu se rasgou de alto a baixo. Isso significa que o santuário estava perdendo o seu valor quando Cristo morreu na cruz. E após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus e entrou no lugar santo do santuário celestial. E no ano de 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8, verso 14, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso significa que em 1844, Jesus começou a atuar como sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial. E hoje, de acordo com Hebreus 9:24, Jesus é o nosso mediador. Jesus é aquele que intercede por nós. Ele está diante de Deus, fazendo um trabalho de expiação, fazendo um trabalho de restauração, um trabalho de purificação. O santuário terrestre acabou quando Cristo morreu na cruz. E hoje está em vigor o santuário celestial. E Jesus, hoje, é o seu intercessor, o seu mediador. Pronto, você entendeu todo o ritual do santuário. Que Deus te abençoe. E agora, o recado do coração de Deus para o seu coração. Vamos lá. O recado de Deus, o recado do coração do Pai para o meu e para o seu coração. O recado é o seguinte: a mensagem do santuário era a mensagem do plano da salvação. O salário do pecado é a morte. Para que nós não morrêssemos, alguém teve que morrer. E esse alguém, você sabe, foi Jesus Cristo. E por que ele morreu? Eu vou te contar isso através de uma história. Eu vou parafrasear a história do plano da salvação. Vamos sentar? Vamos conversar bem à vontade. Esta é uma história que com certeza vai te aproximar mais de Jesus. Vem cá. Você concorda que o salário do pecado é a morte? Concorda? Sim, você concorda. Você é pecador? Você se acha pecador? Concorda que todo mundo é pecador? Sim, eu sou e você também é. Se o salário do pecado é a morte e você é pecador, você deveria morrer, não é? Eu também deveria morrer. Mas por que nós não morremos? Porque alguém morreu por nós. Eu quero dizer a você que não foi um homem, não foi o diabo também que matou Jesus. Não existe homem, não existe espírito, não existe ninguém que tem capacidade para matar Jesus Cristo. Jesus veio porque quis vir e morreu por amor. Se ele não morresse, nós estaríamos perdidos, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele veio e morreu por mim e por você. Pagou o preço do pecado, pagou nossa dívida, nos resgatou. E hoje você pode sorrir, eu também posso sorrir,
porque você e eu somos de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus. Entenda, o pecador confessava os pecados sobre o Cordeiro e transferia a culpa ao Cordeiro. Um dia, Jesus chegou perto de nós, perto do homem, e o homem falou a Jesus: Senhor, eu pequei, eu sei que eu devo morrer, mas eu não quero morrer. Então, Senhor, ao invés de eu morrer, eu quero colocar a minha culpa sobre o Senhor, e eu quero que o Senhor morra no meu lugar. Amigo, colocamos sobre Jesus a nossa culpa, os nossos pecados, milhões de pecados. Colocamos sobre Ele a nossa depressão, a nossa dor, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa infidelidade. Colocamos tudo sobre Jesus. E o profeta Isaías descreve de uma maneira emocionante isto que aconteceu. Olha aqui, ó, Isaías, capítulo 53, olha como ele fala. Quem creu em nossa pregação? E o versículo 2, ele fala, ele foi subindo como um renovo. E o versículo 3, ele diz, Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Que sacrifício, que amor, que situação. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por mim e por você. Vem cá. Olhe bem nos meus olhos. Você teria coragem de não amar alguém que te ama tanto? Você teria coragem de rejeitar alguém que pagou a sua dívida? Você teria coragem de dizer não a alguém que deu a vida, deu sangue por você? O que você deve fazer por ele? Se Jesus deu a vida por você, o mínimo que você deve fazer é dar a sua vida a ele. Quando eu falo desse assunto, vem um nó na minha garganta e dá vontade de chorar, só de pensar no grande sacrifício, no grande amor que Jesus fez e demonstrou por mim na cruz do Calvário. O mínimo que eu quero dizer a Jesus é: Senhor Jesus, a minha vida será tua, é tua. E se eu tivesse 1000 vidas, 1000 vidas eu daria a Jesus. E você? Qual é a sua decisão? Quer se entregar a Jesus? Quer se batizar naquela água do santuário? Quer nascer de novo? Quer se entregar totalmente a Jesus? Se você quer, eu convido a se ajoelhar comigo e nós vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pelo teu grande amor ao mandar aqui, ao enviar aqui Jesus Cristo para morrer por nós. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício, pelo sangue derramado. Obrigado, querido Pai, pela salvação. E neste momento,
venha com o teu sangue perdoar os pecados de cada um de nós. Venha, Senhor, nesse momento, nos libertar de todo o mal e venha abençoar esta pessoa que está acompanhando o estudo da tua palavra. Que o sangue de Jesus possa limpar o coração e a mente desta pessoa. Que ela possa levantar desta oração uma nova criatura e que o sangue de Jesus expulse para bem longe toda a obra do inimigo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Traz o dom da paz, Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver. Se você perceber, esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo é luz e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Cristo, esse nome
traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Que mensagem maravilhosa você ouviu hoje. Que música especial, falando sobre o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus. Parabéns pela sua entrega total a Ele. Jesus está tão feliz pela sua decisão. Se você pudesse ver, você iria ver Jesus do seu lado agora, te dando um abraço e um beijo. Nunca se esqueça, você é a pessoa mais importante que Jesus tem. Continue firme, estudando a sua palavra. E um dia, você e eu vamos estar no céu, vivendo para sempre com esse Jesus maravilhoso. Parabéns, mais uma vez, pela sua decisão. E agora, eu quero dizer a você que no próximo encontro, a mensagem que você vai ouvir será uma outra bênção especial para o seu coração. Fique com Deus e até lá.